Bom dia, gente! Hoje nós vamos dar início a nossa segunda parte, vamos dizer assim, de uma live de perguntas e respostas. Ficaram muitas perguntas a serem respondidas, vocês estão com algumas dúvidas frequentes, eu anotei aqui no meu super papel, eu sou da canetinha, adoro. Anotei aqui umas dúvidas super frequentes que a gente tem recebido, tanto na plataforma de quem está assistindo o curso gratuito, como no YouTube, enfim, perguntas frequentes de vocês de uma forma geral. Então, eu anotei algumas e eu vou responder essas perguntas aqui para vocês. E também vou abrir para perguntas que vocês vão me fazer aqui agora, no caso. Tá bom? Então, para quem não sabe, seja muito bem-vinda. Sou Samantha Castro, para quem não conhece ainda. E eu sou dentista, mas hoje em dia empreendo na área de alimentação funcional, mais especificamente desenvolvendo doces à base de biomassa de banana verde. E o grande motivo de a gente estar fazendo a Lacocina, né, que hoje está chegando no seu 15º episódio, é porque justamente a gente está com a intenção de estimular, de incentivar outras mulheres que têm essa vontadezinha adormecida aí dentro do coração e até outras que ainda não têm essa vontade, mas que vão ter, né, que estavam precisando desse impulso aqui para que começassem a ter essa vontade de empreender, de sair de um emprego que não gostam, alguma coisa desse tipo, de uma rotina que não gostam, que falaram assim, chega, né? Eu quero ser feliz agora. Então a gente está aqui para mostrar para essas pessoas, para essas mulheres, que é possível empreender dentro de casa, dentro da cozinha de casa. Então por isso eu abri as portas aqui da minha vida para vocês, da minha cozinha, que é o que eu tenho de mais especial, assim, né? Falando em local, claro, né? Minha família é o que eu tenho de mais especial na vida, mas assim, a cozinha é o meu local mais especial e eu tô abrindo ela para vocês como forma de mostrar mesmo todos os bastidores, tudo que acontece, tudo que é preciso para que a gente comece hoje mesmo, tá? Então esse é o objetivo do La Cocina. E aí, a gente já falou desde o primeiro episódio aqui, só recapitular algumas coisas para vocês. A gente já falou sobre a história, né, de como tudo começou. Eu comecei dentro da cozinha da casa da minha mãe. Fiquei um ano lá, tem só um ano que eu saí da cozinha da minha mãe, porque a gente realmente precisou expandir. Mas a gente começou lá e depois disso eu mostrei também os eletrodomésticos que são necessários para a gente começar hoje mesmo. Então, um liquidificador e um fogão, tá? Uma espátulazinha, uma forma que você tem aí. Então, Samantha, eu não tenho condição de investir em nada. Não precisa. Você começa com o mínimo do mínimo, você já consegue fazer, já consegue começar ali. Então, a gente mostrou como começar, mostrou como processualizar a sua cozinha, independente de ser uma cozinha pequena ou uma cozinha grande, como colocar as etapas dentro do seu processo. Falamos sobre alguns conceitos importantes dentro aí do mundo do empreendedorismo. Enfim, demos várias informações, a gente realmente criou, estruturou uma base suficiente para que vocês comecem hoje mesmo, sabe? Chega de desculpa, chega de criar problema, porque com o que a gente passou aqui vocês já podem começar. Inclusive, tem muita gente que já começou. E eu tenho até postado para vocês algumas coisas assim nos stories, né? De gente que já tá fazendo e vendendo. Ah, tá. E então vamos lá. Hoje eu anotei umas coisinhas aqui, umas das perguntas mais comuns, né? Então vamos lá. Samantha, eu posso já usar eu posso usar xilitol? Então, para quem tá chegando agora, sequência de perguntas e respostas. E eu tô trazendo algumas perguntas que eu anotei com o decorrer dos dias que vocês têm me feito. E às vezes eu não consigo responder de forma individualizada para cada um, então eu vou trazer a resposta aqui para que todos consigam ter acesso a essa informação. Então, Samantha, eu posso substituir por xilitol as receitas? E aí, vamos lá. Poder, você pode. Mas não me pergunte questão de quantidade, questão de consistência, porque a minha experiência é trabalhando com açúcar demerara e açúcar mascavo. Os polióis, que são o xilitol, o eritritol, eles não me causam bem, eles me causam distensão abdominal. Eu fico cheia de gases, eu fico muito mal. Então, assim, eu tentei fazer testes com eles e eu comecei a não me sentir bem, então eu dei uma pausa nos testes. E o que eu quero dizer com isso é, a minha experiência com eles, ela realmente é limitada por conta disso que eu tô falando pra vocês. Então, quem não puder mesmo comer o açúcar, quem quiser, quem tiver dando preferência para os polióis, vocês vão precisar fazer o teste de vocês, tá? Não vou poder auxiliar muito vocês em relação a isso. E o que eu quero dizer para vocês, além de eu me sentir mal, o fato é que o que eu consumo no meu dia a dia é o açúcar demerara. Então, todas as experiências que eu tenho são relacionadas a ele. Samantha, achei muito doce a receita que você passou aqui. Posso ajustar o açúcar?
Pode. Falando do bolo de chocolate, você pode diminuir até 50% da quantidade. Então, você pode trabalhar aí até com 200 gramas de açúcar demerara, que isso não vai influenciar tanto na consistência do seu bolo. Ele vai continuar ficando um bolo molhadinho. Mais do que isso, diminuir mais do que isso ou outras substituições que você eventualmente esteja pensando em fazer, você realmente vai precisar testar. Tá bom? A gente faz muitos testes aqui, mas a gente não faz todos os testes do mundo. Então, sempre tem uma pergunta ou outra de uma substituição que eu ainda não testei. Por isso eu falo, gente, testa. Testa porque é a prática que vai dizer pra vocês se vai ficar bom ou não. Tá bom? Então, em relação ao xilitol é isso. Eu não tenho experiência com o xilitol, uma experiência positiva, porque depende de organismo para organismo, mas eu, Samantha, não me sinto bem consumindo xilitol, fico muito mal. E aí eu dei uma parada nos testes, porque eu tava fazendo uns testes com o xilitol. Tá? Então é isso. Mas dentro da comunidade tem várias meninas que estão fazendo testes. Aí o espírito da comunidade, né? Um dos grandes pontos positivos que tem por trás de uma comunidade é justamente esse apoio que a gente dá umas às outras. E dentro da comunidade do Face, as meninas já estão se ajudando. Algumas que estão testando o xilitol já estão passando essa informação para as outras. E aí, gente, eu queria também, mais uma vez aqui, porque eu vou sempre bater nessa tecla, pedir para vocês se questionarem essa relação do comer porque é adoçante eu posso comer o quanto eu quiser, tá? Eu não tô falando aqui com pessoas diabéticas que de fato não podem comer o açúcar, porque tem diabéticos controlados que podem fazer um consumo regular e consciente do açúcar, e isso eles são orientados pelo médico que faz o acompanhamento deles. Mas para você que não tem nenhuma comorbidade, para você que não tem nenhuma doença, nada que lhe obrigue a tirar o açúcar da vida, cuidado. Cuidado com o fato de se preocupar apenas com a caloria que contém naquele doce, naquele alimento, tá bom? Porque a gente aqui não tá falando apenas de caloria, se algo engorda ou não, é muito mais profundo, é se algo me traz saúde ou se não me traz saúde. Então, também essa questão do comer, porque é adoçante eu posso, não é bem assim. Veja os outros ingredientes que estão associados, vejam todas essas outras questões que tem por trás aí, tá bom? Se questionem essa relação aí com a comida. Vamos ter uma relação com a comida que seja saudável, que a gente não fique escravo dela e nem toda hora preocupado com essa questão se vai me engordar, se não vai me engordar. Sempre pensando, vai me abastecer? Que combustível é esse que eu tô colocando para dentro do meu corpo? Vai me dar saúde? Vai me dar energia? Ou vai me adoecer? Tá bom? Então eu convido e eu vou sempre convidar vocês a fazerem esse tipo de questionamento para vocês. Olha só, já tem gente falando que vendeu o bolo de coco para amiga. E vamos lá. Outra coisa, untar a forma. Gente, untar a forma, eu uso desmoldante, tá? Então tem vários desmoldantes aí no mercado. Tem spray de abacate, tem spray de linhaça. Eu trabalho com spray de óleo de coco, mas eu também unto com óleo de coco. Então eu passei para vocês na aula, eu não mostrei essa parte. Ah, gente, eu vou untar a forma, mas eu unto a forma, claro. Se você não untar a forma, você pode grudar o seu bolo, tá? Tem que untar. Então, você pode untar com manteiga, tá passando o carro das frutas. Você pode untar com manteiga e farinha de arroz. Você pode untar com óleo de coco. Você pode untar com desmoldante. Veja a forma que fica mais prática, mais acessível e mais viável para a sua vida. Cada um aqui tem uma rotina, cada um tem uma história, enfim, cada um se identifica mais com uma coisa, cada um tem um poder aquisitivo diferente. Então, vejam aquilo que melhor se encaixa na vida de vocês, tá bom? Então, respondi sobre o xilitol, respondi sobre untar a forma. E agora eu quero falar sobre murchar o bolo. Tem muita gente que diz, o meu bolo murchou. E eu falo, me manda foto. E quando a pessoa me manda foto, o bolo não murchou. Gente, se vocês estão com a ideia de um bolo de trigo na cabeça, esqueçam, a partir de agora, apaguem essa visão aí do bolo de trigo. Imagina só, o trigo, conforme ele vai aquecendo dentro do forno, tá bom? Vão acontecendo inúmeras reações, coagulação do ovo, caramelização do açúcar, e o trigo vai se estruturando. Então, o bolo aquece e forma uma rede de glúten. Gente, a rede de glúten, ela tem muito poder. E o trigo, ele é muito poderoso dentro de uma receita. Então, a receita vai subir e ele vai se manter estável o tamanho do bolo. Quando você está trabalhando com a biomassa de banana verde, e você está trabalhando com uma receita onde a gente faz a associação de uma quantidade muito baixa de farinha, que é o caso do nosso bolo de chocolate,
isso é muito simples de você imaginar. A gente está crescendo a massa, tá bom? A gente está aquecendo ela até na panelinha, quando você deixa um feijão ou um chá que seja fervendo por muito tempo, a tendência deles às vezes é até extravasar da panela, porque as moléculas estão sendo aquecidas, então isso gera esse tipo de reação mesmo, acontece esse estufamento. Só que o que acontece? Quando ele vai estabilizando o processo ali, a gente não tem uma quantidade de farinha e nenhuma rede de glúten para dar suporte para essa biomassa que a gente colocou. Então a gente está trabalhando com uma quantidade muito grande de biomassa que vai pesar, vocês já viram que ela pesa, e a gente está dando um aporte pequeno de farinha, porque a gente quer mesmo aproveitar a maior parte de biomassa, a gente não quer colocar tanta farinha no nosso bolo. E a proposta do bolo de chocolate é justamente essa, tá bom? É ser um bolo mais molhadinho, um bolo com pouquíssima farinha e um bolo carregado de biomassa. Então tem gente que fala que ele murcha, é normal ele dar uma murchadinha. Aí você olha pra forma, se desespera, vira o bolo. Vira o bolo que você vai ver que ele não tá murcho desse jeito e você vai confeitar ele. Ah, Samantha, eu quero que o meu bolo fique mais gordinho, mais alto. O que que você vai fazer? Você vai mexer na proporção. Você vai diminuir a quantidade de biomassa e aumentar a quantidade de farinha de aveia, tá bom? Então é muito simples fazer esse tipo de equilíbrio, mas é claro que só a prática é que vai dar esse manejo, essa segurança ao fazer esses reequilíbrios dentro de uma receita. Eu passei para vocês uma receita extremamente funcional, onde eu uso uma quantidade muito baixa de farinha de aveia, que é uma farinha extremamente proteica, nutritiva, repleta de fibras, mas eu quero, é intencional eu fazer o bolo de chocolate super molhadinho, eu gosto que ele seja assim. Tem outros bolos que eu faço, por exemplo, tem muita gente fazendo bolo de coco. Elas não falam que o bolo de coco murcha. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma quantidade maior de farinha e uma quantidade menor de biomassa. Então, a farinha que está ali dentro do bolo, ela é capaz de dar sustentação para a quantidade de biomassa que a gente está usando. E a farinha que a gente coloca no bolo de coco é a farinha de coco e a farinha de arroz. São duas farinhas que têm um poder de sugar a umidade da receita. Então, elas sugam boa parte desse líquido e conseguem deixar um bolo mais fofinho, mais aerado, tá bom? Então, cada bolo que a gente trabalha tem uma característica diferente. Se atentem a isso, tá bom? Então, se você já tá colocando a mão na massa, como eu sei que tem um monte de gente colocando, tem várias meninas que, inclusive, já fizeram outros testes, já chegaram no ponto que elas quiseram. Então, eu passo a receita base, eu passo a receita daquilo que eu faço no meu dia. E vocês vão adaptando, tanto em relação a açúcar, como em relação à quantidade de farinha. Vocês vão fazendo do jeitinho que mais agradar a vocês, tá bom? Vão fazendo dessa forma. Tem um povo, gente, aqui, ó, eu sou gente boa, mas assim, eu sou gente boa, mas né? O sangue às vezes esquenta. Então, por exemplo, teve gente ontem comentando aqui, ah, Samantha, como foi? Eu até postei isso nos stories. Samantha, eu não. O meu povo, meu público aqui não aceitou bem a biomassa. Não vou mais vender. Gente, eu tô há 2 anos falando sobre biomassa. Eu tô há 2 anos vivendo esse mundo 100%, me dedicando a minha vida. E tem muita gente que não conhece a biomassa. É um universo tão grande de pessoas. Como que alguém tem coragem de dizer que não deu certo? Ainda nem tentou, você ainda nem teve tempo para isso. Então, assim, eu tô aqui para auxiliar pessoas que querem de fato empreender. Pessoas que, a cada problema que surge no meio do caminho, elas não pensam no problema, elas pensam numa forma de contornar aquele problema e de aprender com aquele problema. Porque foi assim que eu fiz na minha vida para chegar aqui onde eu tô hoje. Então, pessoas que começam a colocar problema, isso aqui que eu tô falando não serve para você. Tá bom? Existem problemas que acontecem no nosso caminho, que é uma receita não dá certo, é uma dificuldade ali de lidar com um cliente diferente, é um perfil de cliente diferente que você quer abordar, dificuldades relacionadas a um processo que você está disposta a entregar o seu máximo para viver, contem comigo, tá bom? Então, tudo que tiver de dificuldade ali no processo, mas que se você tiver com vontade de enfrentar, eu vou te ajudar aqui para isso. Agora, pessoas que antes de começarem já estão colocando dificuldade, eu não consigo ajudar vocês, tá bom? Teve uma aqui falando que tá desanimada de fazer o bolo de chocolate porque viu muita gente fazendo e ele murchou. Então não faça, tá bom? Se você tá desanimada para fazer, não faça o bolo. Só faça se você tiver com vontade, porque se você for botar sua mão numa massa quando você já tá desanimada, essa massa não vai dar certo. Você vai transmitir toda essa energia negativa
pro bolo. Só façam, gente, tudo que eu tô passando de informações aqui, elas são muito úteis, desde que vocês estejam com o coração aberto para recebê-las e com boa vontade de colocar em prática, tá bom? Se você já se sente desanimado agora, com medo e receio de começar, isso é uma coisa. Como eu falei, tem vários monstrinhos dentro da gente querendo boicotar a nossa vontade de dar passos adiante, né? De dar outros passos em direção à vida que a gente tanto quer construir pra gente. E esses monstrinhos a gente tem que silenciar. Assim como tem vários que falam assim pra mim, Sá, eu já tô fazendo bolo, eu já tô conseguindo meu dinheirinho porque eu quero reinvestir e começar a melhorar o meu negócio. Cara, eu tô aqui, ó, 100% pra vocês. De verdade, de corpo e alma. Podem perguntar o que for, que eu quero pegar na mão de vocês e a gente vai seguir e vai trilhar esse caminho junto. Agora, pessoas que antes de começar já estão dizendo que não dá certo, que não tem público, não contem comigo. Vamos ver aqui. Olha só. Deixa eu ver a outra pergunta. Consistência de biomassa. Tem gente que me perguntou, foi muito comum também essa daqui. Consistência de biomassa. Tem vários vídeos aqui no GTV e tem no nosso canal do YouTube também, perguntando sobre consistência de biomassa. E lá, que a gente explica como você brinca com a sua biomassa. Toda a transição, desde a biomassa esponjinha, que é como ela fica depois que a gente descongela ela, até levar ela de volta para a consistência de creme, que é aquela consistência que ela fica logo após a gente ter feito ela. Tá? Então, tem vídeos explicando 100% isso daí, tintim por tintim, passo a passo, como vocês sabem que eu gosto de fazer. Mas, gente, e Samantha, minha biomassa ficou muito grossa. Teve essa pergunta ontem. Posso colocar no liquidificador? O que eu faço? Eu falo para ficar mais fina. Gente, coloca no liquidificador e vai acrescentando água morna aos pouquinhos até ela ficar no ponto, na consistência que você considera ideal para aquele preparo ali que você vai fazer, tá bom? Então você de fato consegue brincar com a sua biomassa dessa forma aí. Sempre dando água e calor para ela, a gente vai brincando, deixando ela mais cremosa, mais grossa, menos grossa. Agora deixa eu abrir aqui para as perguntas de vocês. Me tira só uma dúvida. A massa fica fofa, mas a aparência por dentro é de um pudim bem firme. É assim mesmo? Ó, eu postei, porque assim é diferente, né? É muito subjetivo. Opinião é algo muito particular. Então, não sei o que você tá chamando de pudim, mas eu postei nos stories agora porque perguntaram a consistência e eu falei, essa é a consistência e coloquei uma fotinha. E tem uma foto no feed também de um bolo maravilhoso que eu duvido vocês irem lá e não ficarem com água na boca, porque toda vez que eu vejo eu fico. E aí vocês vão ver a consistência do nosso bolo de chocolate. Tá bom? Ele realmente tem a característica de ser um bolo mais molhadinho. Tem o bolo de coco, por exemplo, que é diferente, já é um bolo mais úmido, mas já não é tão molhado. Tem o bolo de amendoim, que já é um bolo bem mais aerado. Então, eu trabalho com a biomassa e brinco com a consistência dos preparos que eu faço, dos bolos que eu faço. Eu já sei fazer isso hoje em dia. Então, se eu quero um bolo mais poroso, eu consigo fazer. Se eu quero um bolo mais molhadinho, eu consigo fazer. E o nosso bolo de chocolate, ele é conhecido e é característica principal dele, eu não posso abrir mão disso, é ele ser molhadinho mesmo. Gente, dica para quem já fez, para quem vai fazer. Coloca ele na geladeira e come esse bolo geladinho, por favor. Cara, ele fica sensacional geladinho. Fica muito bom. Então, vamos lá. Em relação à consistência, eu já falei. Vamos lá. Fiz o brigadeiro. Tem muita gente fazendo. Vamos lá. Verdade. Se você não está bem, não faça bolo. Faça com amor e carinho. Obrigada, Sá, por todo o carinho. Gente, eu acredito muito nisso, então por isso que eu bato muito nessa tecla com vocês. Eu, quando não tô bem, eu não vou pra cozinha. Já aconteceu de eu queimar um bolo, eu fico muito, muito irritada quando isso acontece. Porque, tipo assim, quando você queima de um jeito que você consegue aproveitar o bolo, beleza. Mas o que me irrita muito forte é a gente não, tipo, ter que jogar no lixo. Tá? Porque, enfim, eu vim de uma família onde a minha avó passou fome, então a gente cresceu com essa cultura muito grande dentro de casa, do tipo assim, não desperdice nada. Tem gente que eu reparo muito isso. Tem gente que se serve no almoço e tal, e não é acostumada a acabar a comida que tá no prato, joga no lixo. Que nem gente que também pega o copo d'água e joga, sempre tem o costume de jogar aqueles 2 dedinhos de água que fica no copo. Eu não fui acostumada assim, então isso me chama muita atenção. Então, só explicando pra vocês o porquê de quando eu tenho que jogar algo no lixo, eu fico muito triste, assim, eu fico muito irritada. E eu lembro bem que foi um bolo de milho que eu queimei ele inteiro, não deu pra aproveitar nada.
E eu fiquei muito estressada. Muito estressada, muito estressada. Eu falei: não, 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 para. Fui pro meu quarto, tomei um banho e voltei, né? Assim, revigorada, renovada. Então eu levo muito a sério essa questão da energia. Não vá pra sua cozinha com mau humor, não vá pra sua cozinha irritado, com problemas na sua cabeça. É muito sério isso. Você tá transmitindo tudo aquilo, né? Por que que às vezes quando alguém toca na gente, a gente sente paz? E por que que às vezes quando alguém toca na gente, a gente sente agonia, aflição, a gente não quer ser tocado por aquela pessoa, tá? Ela tá transmitindo pra você aquilo que tem dentro dela. Então, com tudo aquilo que você vai fazer na cozinha não é diferente. Por que que a gente ama o feijão que a nossa avó faz? E ela diz assim: minha filha, é muito simples, eu refoguei alho, cebola e ficou assim. Aí tu vai lá, refoga o alho, a cebola e não fica assim. É o amor que a avó tá colocando ali no feijão. É toda uma energia, é tudo aquilo que ela tá transmitindo para aquele feijão. Então a cozinha, a culinária, ela vai muito além de replicar receita. Tá? Então, de fato, quando você for para a cozinha, se certifique de que você está levando o seu melhor para aquele momento, o seu melhor para aquele lugar ali, onde você vai fazer coisas que outras pessoas vão consumir. Então, você tem muita responsabilidade, porque você está produzindo algo que outras pessoas que estão confiando em você vão consumir. Então, coloque ali só amor, carinho, boas intenções e muito afeto. Tá bom? Não tá aparecendo. Felipe, não tá aparecendo as mensagens aqui no YouTube. Ah, entendi. Tá. Então vamos lá. É... Ó, me tira uma dúvida sobre untar. A gente acabou de falar sobre untar, tá bom? Eu unto sim. Eu unto com spray de óleo de coco. Eu uso desmoldante, que é um spray da Copra de óleo de coco. Você pode usar o que você quiser. Se não tiver, pode untar com manteiga e farinha de arroz. Pode untar do jeito que você é acostumado a untar, mas sempre atenta ao fato de que a nossa proposta é oferecer bolos sem glúten, sem lactose e com funcionalidade. Então, se você unta a forma com trigo, meio que você tá prejudicando, você tá colocando substância ali dentro que tem um poder, um potencial, na verdade, não significa que vai ter ou não, mas ela tem um potencial para causar alguma inflamação no seu corpo. E eu tenho certeza que se você se interessa por trabalhar nessa área, é porque você também quer atender um público que tem restrições alimentares. E então, quando você oferece seu produto e diz que ele pode ser consumido por pessoas sem glúten, pessoas celíacas, pessoas intolerantes ou alérgicas ao glúten e pessoas intolerantes à lactose, enfim, eu não sei qual é o tipo de restrição que você vai atender, mas você tem que ter cuidado com isso. Porque não adianta a massa do bolo ser sem glúten, sem lactose, sem nada, e aí você unta a sua forma com o trigo que contém glúten, tá bom? É, Vamos lá. Quero testar bastante para poder apresentar para os meus clientes. Isso bem, muito bem, isso mesmo. Sabe, meus bolos só deram certo na mão. No liquidificador eles murcham. Gente, vocês vão ver. Eu não sei quais de vocês estão na comunidade já. Vocês vão ver os bolos lá na comunidade. Eu tô postando aqui pra vocês. Tem bolos que estão ficando lindos, tá bom? Então, vejam aí o processo de vocês, porque a receita é só uma. Os meus bolos são todos feitos no liquidificador e eles não murcham, eles dão certo e ficam do jeito que eu mostro aqui pra vocês. Não se desesperem, vão testando. Tem muita receita que eu testo. Eu lembro bem de uma ex-mulher do meu pai, aquela, que pegava uma receita da minha avó professora de culinária, passava a receita perfeita pra ela, tintim por tintim do bolo. Gente, ela dizia pra mim. E eu ia na casa do meu pai e eu via. O bolo, ela dizia, ela brincava, ela dizia, gente, eu posso jogar esse bolo na parede que ele volta pra mim. Ficava duro. Como? A receita tava lá, a receita feita pela minha avó, uma professora de culinária, toda detalhada. A ex-mulher do meu pai ia lá fazer e não dava certo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que não é simplesmente a gente seguir uma receita, tá? A gente tem que sentir, a gente tem que ir entendendo. E eu tô aqui para passar todo esse conteúdo para vocês. De mostrar mais informações, dar mais detalhes, todas as dicas que eu puder trazer para vocês, eu vou trazer, não tenho dúvidas sobre isso. Mas o bolo dá certo, continuem tentando. Quem já tentou e achou que ele murchou, pelo menos viu que ele é maravilhoso, então vale você dedicar muita energia e muito tempo da sua vida para continuar testando, tá bom? Olha só, Lari, não disse que murchou e tal, mas já tá até comercializando, é assim que eu gosto. O fato de você ter achado que ele murchou não foi suficiente para parar você. São para essas pessoas que eu me entrego de corpo e alma. Tamo junto, Lari. Vamos lá. É...
Curiosidade, qual era o valor dos seus bolos quando você começou? O valor dos meus bolos, desde que eu comecei, que foi a minha primeira encomenda, foi dia 28 de dezembro de 2018. É isso, amor? É. 2018, eu até me assusto, porque nem acredito que faz só esse pouquinho de tempo. Ao mesmo tempo, parece que já faz mais, porque é tudo muito intenso. Mas ele começou com o mesmo valor que é hoje. O meu mini bolo era 25 e continua sendo. O bolo médio é 50. Eu não comecei com bolo médio, com bolo mini, na verdade. Eu comecei vendendo apenas o bolo grande, era R$ 80. Esse bolo grande, que era R$ 80, hoje em dia é 100. E o bolo mini, depois que eu comecei a fazer o mini e o médio, eles começaram a custar o mini 25, o médio 50 e eles continuam custando esse valor. Eu vou precisar reajustar, muita coisa aumentou com a pandemia e não voltou ao preço original. Eu segurei, tô segurando, mas não sei se vou conseguir manter assim. Mas assim, ó, vocês me perguntam essa questão do preço, não sei nem muito porquê, para ter uma base, né? Porque, gente, precificação, a gente vai falar sobre isso mais, a gente vai aprofundar mais sobre isso, mas precificação é uma coisa que depende da cidade onde você mora, da quantidade que você consegue produzir de bolo, assim, qual é a demanda que você tem, porque de acordo com a demanda você consegue produzir mais, você consegue comprar mais material, e quanto mais material você compra em maior quantidade, eu digo, menor fica o preço desse material, tá bom? Você tem que ajustar tudo isso daí. Não adianta você comparar o preço de uma pessoa que trabalha no interiorzinho, sei lá de onde, com uma pessoa da cidade grande. Então você tem que ir fazendo esses ajustes e não é só um dos maiores erros dentro do mercado. É uma empresa estipular o preço dela. Isso daí 70% das empresas fazem. Elas estipulam, elas criam o valor delas, o preço delas, em cima de comparação com concorrentes que oferecem o mesmo produto. Ah, vou começar a vender um bolinho caseiro aqui, sem considerar que ele é funcional, tá? Aí você olha que abriu uma lojinha ali de bolo caseiro que vende a R$ 10. Aí você olha ali uma loja que vende a 30, você olha uma 40, uma 50 e você faz uma média. Sendo que você pode ser uma empresa nova que está oferecendo uma experiência completamente diferente para o seu cliente, que está dando treinamento para os seus funcionários, que está fazendo algo totalmente diferenciado para entregar para o seu cliente. Aí você pega, se compara com essa outra que não faz nada disso, ou seja, o custo fixo desse outro lugar que você está se comparando é totalmente diferente. Aí você pega, cria um valor comparando com os seus concorrentes que não fazem nada daquilo que você faz. Qual é o futuro disso? Você, primeiro de tudo, tá errado. 70% das empresas fazem isso, tá? Isso é comum de acontecer. Elas estipulam o valor, o preço delas, de acordo com o valor que está sendo praticado ao redor delas. Mas o certo é você partir de você. Qual é seu custo fixo, qual é seu custo variável, qual é o custo daquele seu bolo. Você está calculando o gás, você está calculando o seu detergente que você usa, o material de limpeza, você está calculando a sua hora de trabalho. Então não vão por esse caminho de se comparar com empresas que estão ao lado de vocês, com pessoas que estão fazendo do lado de vocês. Tenham consciência daquilo que vocês estão fazendo e coloquem na ponta do lápis aquilo que vocês estão fazendo. E a partir daí é que vocês conseguem criar, dar o preço, dar o valor para o produto de vocês. Tá bom? Essa informação aqui que eu acabei de dar é muito valiosa. Vai ter muita pressão. Vai ter muita gente, de repente, falando que seu produto tá caro. Não se deixe levar por isso. Se você colocou na ponta do lápis e você sabe que aquele preço, aquele valor que você está cobrando é justo, porque só você sabe dos materiais de qualidade que você usa, só você sabe de tudo que você faz no seu processo, da qualidade de tudo que você entrega para o seu cliente. É só você. Não espere que outras pessoas ao seu redor saibam disso. Às vezes a nossa família não sabe. Tá bom? Então você tem que estar comunicando isso para os seus clientes, colocando sempre o maior valor que você, assim, sempre agregando muito valor, trabalhe com os melhores ingredientes, dê a melhor qualidade, faça tudo que você puder fazer de melhor por aquele seu produto, tá? E comunique isso. Não faça o melhor pelo seu bolo esperando que as pessoas percebam que você está fazendo o melhor. Tem pessoas que vão perceber. Hoje em dia, que eu tô desse lado aqui, quando eu olho para alguma coisa e eu vejo alguém falar que é caro, eu digo, não fale isso. Porque você não sabe o que tem por trás. Pode não ser algo que você dê valor e que, portanto, você ache caro.
tá? Ou pode ser algo que você não possa pagar o preço, porque acontece e tá tudo bem. Mas eu não me sinto no direito, principalmente hoje em dia, que eu tenho meu negócio, de dar preço pra ninguém. Ou eu posso pagar, ou eu não posso pagar. Ou eu considero que aquilo é importante pra mim e é valor, eu considero como valor e eu vou pagar o preço que aquela loja tá me cobrando, ou aquilo não é valor pra mim, eu não me importo com aquilo. Exemplo, eu não ligo pra carro. Então, assim, carro pra mim ele tem que ser funcional. O que que acontece? Tem gente que ama carro. O meu irmão ama carro. O meu irmão, o sonho dele, um dos sonhos dele é ter um carro X lá. Cara, pra mim isso não é valor. Então, eu digo pra ele, pô, tu vai gastar isso num carro? Mas é porque pra mim isso não é valor. Entendeu? Então vocês têm que ver isso. Às vezes a gente fala que algo é caro ou não, de acordo com o que a gente considera como valor ou não. Então eu não gasto com carro. Mas, por exemplo, se você me disser que lá no fim do mundo tem uma experiência que você vai, onde você colhe a planta da horta, você passa pelo processo de higienização, você produz o seu alimento junto com um chefe que sabe isso, que sabe aquilo, e você vai consumir o seu prato e vai. Tipo, cara, pra mim isso é valor. Experiências relacionadas à culinária, pra mim é valor. Então eu pago. Tá entendendo? Já o meu irmão não. Então a gente tem que ter consciência disso, tá bom? É... Vamos lá. A gente já tá com quanto tempo de live? Meia horinha, né? Gente, hoje era live de meia horinha. Eu queria dar essas informações para vocês e tirar essas dúvidas que eu anotei muito lindamente aqui, que são as dúvidas mais frequentes que eu tenho recebido. Então, a gente abordou a questão do xilitol nas receitas, a gente abordou a parte de untar a forma, a parte do bolo murchar e a questão da consistência da biomassa, tá bom? Essa live vai ficar salva, não sei por quanto tempo, eu acho que vão tirar do ar dentro de poucos dias. Então, fiquem atentas se vocês tiverem alguma dúvida, revejam essa live aqui, tá bom? Olha só a Cláudia. Fiz meu bolo com biomassa. Estou muito feliz. Tá dando certo. Agora começar a vender para mim e para minhas clientes essa outra semana. Só gratidão pela sua vida. Ai, fico muito feliz, gente. Parabéns para todas vocês que já estão colocando a mão na massa, que já estão se virando, ó, que pegaram ali a informação que a gente deu e já tá correndo atrás, tá bom? O mundo é de vocês. O mundo ele acontece para as pessoas que estão em movimento. Isso daí eu aprendi, eu nunca mais esqueci. Às vezes as pessoas tendem a ficar esperando uma situação melhor, uma vida melhor e ficar pedindo a Deus que isso aconteça. Deus te encontra no meio do caminho, tá? Você tem que fazer a sua parte. Então, se movimente. Se movimente. Quem fica esperando, sentado, deitado, as coisas acontecerem, as coisas não acontecem. Então, peguem aquilo que vocês têm, façam o melhor que vocês puderem com aquilo que vocês têm. E Deus e as oportunidades e a sorte encontram vocês no meio do caminho. Não esperem a situação perfeita. Não esperem o local perfeito. Não esperem ter os melhores eletrodomésticos. Comecem do jeitinho que vocês podem começar. E mais uma vez eu repito, se vocês colocarem amor, boas intenções, vai dar certo. Não tenho dúvida disso, tá? Eu não tenho dúvida disso. Divina Providência Pães. Fiz ontem meu primeiro bolo, já vendi 4. Olha isso. Palmas! Vai ver os primeiros 4 dos próximos 4.000 que estão por vir. Olha só, gente, deixa eu falar pra vocês. Hoje, 15º episódio, informação importante aqui pra vocês, tá? A gente encerra a série La Cocina de Sá, que foi muito mais especial do que eu imaginava que iria ser. Nossa, mexeu comigo, assim, foi bom demais, bom demais, bom demais. Eu me aproximei de vários de vocês, pude compartilhar, pude entregar muito conhecimento, muita informação, trocar muita informação com vocês. Então, eu considero, assim, que foram lives de muito ganho, né? Eu ganhei muito e vocês ganharam muito também. Então, obrigada por essa troca. Obrigada por vocês que estiveram aqui comigo esses dias, tá bom? Eu tô muito, muito feliz. As lives estão salvas aqui no Instagram e no YouTube por um tempo limitado. Elas vão sair do ar depois, tá? E aqui eu quero avisar uma coisa pra vocês. A La Cocina de Sá encerra hoje, mas a sequência de lives vai continuar, tá bom? Porque justamente a gente vai querer trazer lives complementares ao que foi falado na La Cocina de Sá. E além de lives complementares a todas essas informações, a gente quer trazer lives explicativas sobre o nosso curso avançado.
Guardem essa informação, tá bom? Eu volto para falar mais detalhes sobre isso. Eu tô recebendo e-mail. Gente, até SMS me acharam no me mandaram SMS. Como assim? Então assim, tô recebendo muita mensagem perguntando: Sai, eu já quero vender. Sai, eu já tô aqui, me ajuda e tal. Então, assim, nós vamos continuar com as sequências de lives, tanto lives explicativas como lives complementares. E essas lives explicativas serão para abordar os assuntos sobre o nosso curso avançado, tá bom? Só guardem essa informação aí, que depois eu volto para dar mais detalhes sobre ela para vocês, tá bom? Obrigada por todos os ensinamentos, foi muito bom, que bom que vocês gostaram. Espero ter feito muito bem para vocês, ter mexido com vocês, ter colocado assim, ó, energia dentro de vocês para vocês inovarem, para quem já trabalha com doces e quer ir para essa outra área, então para vocês inovarem, para quem estava parado e queria se mexer, espero ter cutucado você aí, tá bom? Então, muito obrigada a vocês por esse momento aqui que vocês compartilham comigo, por essa paciência que vocês têm comigo, tá bom? Gente, só gratidão por você ter me ajudado, abrindo meus olhos para esse bolo maravilhoso. Ai, ansiosa por esse curso avançado, já quero ser sua aluna. Gente, tá bom então, eu vou encerrar aqui, já estão brigando comigo porque me dão um tempo de live e eu sempre passo desse tempo, eu acho que desde a primeira live isso. Tá bom? Fiz a biomassa, o bolo de chocolate ficaram ótimos. Que bom, gente. Continuem fazendo e continuem espalhando a biomassa pelo mundo, porque não se esqueçam, essa é a nossa missão principal, tá bom? Fazer com que mais e mais pessoas passem por essa transformação que a gente está passando, que eu já passei e que vocês estão passando agora ao conhecer o mundo da biomassa, tá bom? Continuem influenciando pessoas ao redor de vocês, continuem compartilhando bem, continuem compartilhando saúde, tá bom? Continuem fazendo a parte de vocês para deixar esse mundo um lugar melhor. E contem comigo, tá bom? A gente se vê e eu venho com novidades. Um beijo para vocês. Tchau!